Boa noite. Estou aqui para socializar a finalização do meu trabalho de pesquisa, né, da disciplina de estágio curricular supervisionado. A área de concentração que eu escolhi foi metodologia de ensino, no tema dificuldades no processo de alfabetização dos anos iniciais. Eu inicio aqui com uma frase que diz: a alfabetização não é apenas o processo de ler e escrever, é também um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento de cada ser humano de um país. Então, nós sabemos a importância da alfabetização para as crianças, né? Como é importante não só ler e escrever, mas saber interpretar, né? E a educação aí é responsável por esse desenvolvimento humano e do país. A minha justificativa da escolha do tema coloca aqui 4 pontos que inicia dizendo o seguinte: a alfabetização é um processo sobre o qual sempre me instiguei a entender como e de que maneira acontecem nas escolas, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Entender esse processo é importante para desenvolver um trabalho significativo. Nesse contexto, a alfabetização é entendida como uma técnica que tem como objetivo ensinar a ler e escrever de maneira coerente. Assim, alfabetizar, quando bem articulado ao planejamento do educador, podem trazer benefícios, ou seja, uma aprendizagem mais significativa e eficaz na vida das crianças e assim reduzir as dificuldades existentes nas escolas, principalmente nas públicas. A razão da escolha do tema se dá devido à percepção das dificuldades encontradas durante minha trajetória como educadora da rede pública municipal, atuando desde 2003 até os dias atuais no ensino fundamental 1 e 2. Os objetivos desse trabalho. Então, dentro das minhas interrogações, e levada pela minha experiência e as perguntas que me vêm em relação a esse processo de alfabetização, colocar aqui os objetivos, compreender o processo de alfabetização segundo a BNCC nos anos iniciais, identificar as possíveis causas das dificuldades no processo de alfabetização, verificar a metodologia aplicada na escola e entender os desafios do professor nesse processo, né? Fundamentação teórica. A partir aí da BNCC, o qual ela estipula aí que o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PNAEC, que é a diretriz anterior, coloca o prazo limite até o terceiro ano, né? Historicamente, Paulo Freire proporcionou um dos poucos modelos práticos e emancipadores sobre o qual se pode desenvolver a filosofia radical da alfabetização e da pedagogia. Como se sabe, e está amplamente documentado, ele tem se preocupado no decorrer dos últimos 20 anos com o tema da alfabetização como um projeto político emancipador e tem desenvolvido o conteúdo emancipador de suas ideias dentro de uma pedagogia concreta e prática. Então, vem aí contribuir com a educação Paulo Freire, né, na sua teoria, nos ajudando aí na prática, né, na nossa realidade. Emília Ferreiro diz que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social na escola ou fora dela. Neste processo, a criança passa por etapas com avanços e recuos até se apossar do código linguístico e dominá-lo. Então, esse processo, segundo a Emília Ferreira, diz que a criança vai passar
por um processo, né? Onde vai ter etapas de avanços e recuos. Nós sabemos disso, né? Esse processo ele vai levar a criança a, a, a avançar e, em certos momentos, a recuar, né? E o outro ponto aqui é sobre a Magda Soares, onde ela diz que a alfabetização é um processo de ensino dinâmico, causador de constantes debates, influenciado por frequentes atualizações, que uma delas hoje é a pós-pandemia, né, do Covid-19. Então, essa alfabetização, dentro da atualidade, se tornou um problema, né, principalmente nas escolas públicas. Nós recebemos alunos aí com bastante dificuldade depois desse período aí que nós passamos, né, dessa pandemia. Então, como por exemplo, a estipulação da idade ideal para a sua consolidação. Então, lá no primeiro ponto, quando fala que o prazo limite é no terceiro ano, eu que leciono hoje no quarto ano, nós temos alunos com níveis de educação infantil ainda aprendendo o alfabeto, né? E aí, na minha parte de matemática, também ainda tem aquele processo de conhecer os números, né? De contar nos dedinhos. E aí, toda essa dificuldade de alfabetização, ela recai aqui com a dificuldade imensa depois da pandemia, né, do Covid-19. Então, por isso que a Magda Soares fala dessas atualizações, né? E da estipulação da idade certa, onde, depois de todo esse processo aí de pandemia, nós tivemos aí vários problemas, né? Então, todos esses fatores provocam em nós, professores, a necessidade de se atualizar. Quantos professores passaram por um processo aí de aulas online, né? Sentiram bastante dificuldade em relação a isso, né? E tiveram que se adaptar de alguma maneira com essas aulas, né? Online, as aulas remotas, né? E tiveram que se atualizar, né? Ela fala também de pesquisar a respeito de como se alfabetiza letrando, né? Então, não é só saber ler e escrever, mas também interpretar, né? E aí vem Paulo Freire que diz que aprender a ler e escrever é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Então, é preciso criar uma ponte entre essa realidade do aluno e o aprender, né? Porque é muito importante a gente buscar também a realidade desses alunos no contexto de aprendizagem. Aí vem a metodologia, né? Segundo o trabalho que foi proposto, houve aí o período da escolha da escola, onde eu tive grande dificuldade para aceitação de uma escola, tiveram vários motivos de eu não ficar em outras, não tive escolha se seria pública ou privada, e acabei numa privada, né? Uma escola aqui privada, inicial, só está funcionando o primeiro ano, esse 2022, que é o Colégio Futuro, na cidade de Camocim, Ceará. E ela disponibiliza da educação infantil até o segundo ano do Fundamental 1. E aí vem aquele processo do roteiro de observação, né, que eu fui bem recebida, fui bem direcionada a fazer todo esse roteiro com auxílio da direção, da secretária. Aí as observações das aulas, tive bastante receptividade
com as professoras também, podemos conversar, podemos questionar o que eu observei, principalmente em alunos que tinham dificuldades como autismo, né? Então, a gente conversou sobre isso, não só dos planos de aula, mas também de como funciona a escola em relação a esses alunos. Durante as observações, percebe-se uma escola bastante preocupada, não só no ambiente acolhedor fisicamente, mas também no ambiente acolhedor que possa receber esses alunos com carinho, com atenção e com o foco principal que é o aprendizado, né? As regências foram realizadas na sala infantil terceiro B, com crianças de 3 anos, e o segundo ano à tarde. Então, aí o segundo ano com alunos de 8 anos. Então, não tive muita escolha dos dias, no caso, se eu fosse escolher uma disciplina, né? No caso que eu queria, na minha área, que era matemática, mas eu tive que ir numa segunda de manhã e numa sexta à tarde. Então, assim, era a disciplina daquele dia que eu ia dar. Mas, coincidentemente, no segundo ano, caiu aí a matemática. Dentro desses planos de aula, eu não, no caso aí, eu não escolhi só a matemática, no caso do segundo ano, mas eu escolhi as disciplinas daquele dia. Então, a disciplina daquele dia do segundo ano foi matemática e geografia. Então, eu criei o plano aí dessas duas disciplinas, né? Só não dei o inglês, que realmente eu não sei. Mas, assim, eu não escolhi só a matemática, eu escolhi as disciplinas daquele dia no segundo ano. Então foi assim uma manhã intensa na educação infantil e uma tarde intensa também aí no segundo ano. E aí depois o roteiro de entrevista veio com as próprias professoras das salas de regência, né, que eu pratiquei. E aí, continuando aqui, as observações aqui, começando pelo objetivo geral, valorizar a educação com instrumento de humanização, proporcionando condições adequadas para promover o desenvolvimento integral dos alunos em seus aspectos físicos, emocional, intelectual e social. Esse é o objetivo do Colégio Futuro, né? Então, nós temos aí uma escola pequena, ela funciona de 7h20 às 11h30, de manhã, de tarde, de 1h20 às 17h45. Aí nós temos salas de educação infantil, e uma sala só de primeiro ano e uma sala de segundo ano. Aí nós temos aí 4 salas de aula, né? Tem espaços adequados para crianças da idade que a escola recebe, né? Playground, nós temos a brinquedoteca, onde funcionam as salas de vídeo, o playground, né? Tem um pequeno espaço de auditório. É uma escola pequena, porém bem acolhedora, né? Os planos são realizados semanalmente, a avaliação é entendida como parte do processo de ensinar e aprender. No caso aqui do Fundamental 1, as avaliações são bimestrais, né? E o roteiro de entrevista, planos de aula. No roteiro de entrevista, eu estive com a professora que ela é do segundo ano, né? Então, o que ela pôde responder sua formação, era licenciatura específica em Química, tempo de experiência 18 anos, né? Porque o que eu percebi foi um dos critérios de escolha dos professores dessa escola, são professores bem experientes. Eu pude ver lá professores com 10 anos, 15 anos, 18, 20 anos de experiência, né? De outras escolas, que lecionam em outras escolas.
A metodologia de trabalho dela é trabalhar de forma lúdica, né, em que a criança vivencia situações diversas, busca estar sempre atualizada, até porque também as outras escolas exigem, né? Ela vê um ponto positivo, que é na educação, em sua experiência, é que está contribuindo para a formação de novos cidadãos. O ponto negativo é a falta de apoio de algumas famílias, que é o que a gente se debate bastante, assim, desse problema de apoio de família, principalmente no processo de alfabetização, que a gente vê as dificuldades no, na escola pública, né? No caso, que é a minha experiência, e eu me questionei com esse tema justamente por isso, né? E quais as principais dificuldades que ela encontra? A desmotivação de alguns alunos, que é o que eu pude perceber também. O segundo ano que conversa bastante, brinca bastante, e aí então tira essa certa atenção aí desses alunos, né? E aí os planos de aula eu fiz de maneira bem lúdica, né? A partir da acolhida, né? Que eu pude fazer uma dinâmica aí na educação infantil, seguindo o roteiro da educação infantil, segundo a professora, acolhida com jogos de música, roda de conversa sobre animais de estimação, que era o tema do dia, né? A socialização, inclusive em relação ao animais de estimação, né? Um aluno levou uma tartaruguinha pequena e pôde socializar com os outros alunos. E aí o trabalho foi voltado com as vogais, né? Que eu trabalhei em forma de era um tapete trabalhando as vogais, e os alunos seguiam aquele caminho pelo um tapete colorido, né? Que eu fiz aí de TNT e com as vogais que foram trabalhadas. E aí a sequência da aula foi um momento de higiene, lanche, recreio dirigido. Eu também me preocupei em fazer o recreio dirigido, que as professoras fazem, né? E aí eu fiz um recreio diferente aí, que foi algumas dinâmicas, né? E aí atividades com jogos, contação de história foi através de vídeo, e aí o final da aula aí a distribuição de chocolates para os alunos, e foi muito bom estar aí nessa escola com essa experiência, né, da educação infantil. No Fundamental 1, vem aí a matemática. Eu trabalhei as horas. Primeiro foi acolhida com a dinâmica do abraço, então aquela dinâmica do abraço que as crianças escolhem se quer uma dancinha, um aperto de mão, um abraço, né? Então eu pude receber os alunos com essa dinâmica. Leitura compartilhada, como era a questão do tema da hora, eu trabalhei o texto chamado O Tempo. E aí teve a explanação do conteúdo da aula, né? Com o uso de imagens, relógio, calendário. E aí eu pude estar trabalhando medidas de tempo com o relógio, que foi um relógio de plástico, com o uso de imagens. E aí teve a resolução da atividade, que eu levei xerocada, né? Aí teve correção da atividade, depois da atividade feita. E aí trabalhei as horas com jogos em grupo, e também trabalhei essas horas com um bingo, né? Que eles adoraram esse bingo. Trabalhando aí as horas com o bingo,
e aí com a premiação, né? Então foi uma tarde, na verdade, bem divertida mesmo. Inclusive depois os alunos comentaram bastante que foi uma sexta-feira bastante diferente, né? Na geografia, como era o tema água, a gente fez uma experiência, né, com garrafa PET, com, com areia, com água, para mostrar a absorção da água em cada solo, né? Aí tinha o barro, tinha areia, tinha 4 tipos de areias, né, lá que eu levei, e aí mostrando a experiência na garrafa PET com água e esse material. E teve a apresentação de vídeo também em relação aos nutrientes do solo, né? E a importância da água para os seres vivos. Nós trabalhamos também com um cartaz, né? Onde eu fiz a gota d'água, e dentro dessa gota, de acordo com o que eles viram no vídeo, com o que eu expliquei, eles colocaram a importância da água em formas de frases, né? Dentro dessa gota, e a gente socializou aí através de um, através de um cartaz, né? A vivência do estágio. O estágio ocorreu nas etapas proposta das disciplinas, iniciando a escolha da escola, a realização das observações nas salas de aula, roteiro de observação, as regências realizadas, e passando assim a conhecer a ligação entre a teoria e a prática, objetivadas para o ensino proposto da unidade de ensino, né, que é o que tem a ver com a proposta da escola e o que eles praticam. A realização das regências foram planejadas com o diálogo e troca de ideia com os professores para que o resultado fosse satisfatório e os objetivos fossem alcançados e tornassem o aprendizado relevante e prazeroso para os alunos. A experiência de observação e diálogo com os professores em relação ao tema me trouxe uma reflexão sobre a diferença da escola privada com o acompanhamento e participação dos pais em todas as conduções da escola, tanto no financeiro, se necessário, a realização de certas atividades, como as festinhas, material para uma aula diferente, como no acompanhamento do aprendizado em constante diálogo com a gestão, que, ao sinalizar as dificuldades, procura de imediato com os pais resolver, né, as situações, problemas que existem na escola, de imediato entre em contato com os pais, existe uma reunião e o que propõe para a resolução daquele problema. No caso lá da escola, os alunos com dificuldades, eles têm uma professora exclusiva de reforço no outro horário, né? Então, uma ajuda bastante assim significativa para a escola, os alunos com dificuldades. A escola tem essa professora de reforço exclusivamente para isso, né? Para tirar as dificuldades dos alunos. A experiência do estágio foi satisfatória, enriquecedora para o meu currículo e aprendizado para a vida, com relevância para o conhecimento das minhas reflexões quanto ao processo de alfabetização na idade, que considera a base que sustenta a evolução do aluno. Nós sabemos que se o aluno ele demora a ser alfabetizado, demora a aprender a ler, ele vai continuar com aquelas dificuldades nos demais anos, né? No Fundamental 1, no Fundamental 2, ao iniciar aí pela educação infantil. Então, dentro da minha experiência que eu nunca tive da educação infantil, e nesse estágio eu pude ter, aí eu vi como é importante essa, essa alfabetização a iniciar aí da educação infantil, né?
Aí, a partir da indagação do tema e a experiência vivida constante na escola pública, as questões relacionadas a essas dificuldades, como dificuldade na escrita, na leitura, na interpretação, no raciocínio, problemas comportamentais, rendimento escolar, problemas estruturais como a falta de acompanhamento da família na vida escolar. Então, eu criei um paralelo aí de diferenças que eu pude vivenciar agora com esse estágio, da escola particular com a escola pública, né? Existe, eu pude perceber assim o ponto crucial nisso, nessas dificuldades, que é justamente aquele apoio da família, né? Então, como a escola aqui, ela se preocupou logo de início com as dificuldades que os alunos, de alguns alunos, então de imediato ela já contratou uma professora de reforço, né, para resolver essa situação. No município nós percebemos bastante isso, as dificuldades e que os familiares muitas vezes não têm condições de pagar um professor de reforço paralelo à escola, né, para melhorar. Então a gente percebe os bons alunos em sala de aulas, eles geralmente têm um reforço, né, contra turno aí, outro horário. Então essa participação da família é muito importante nesse processo de alfabetização e no crescimento aí educacional do aluno, né, no aprendizado. Aí, na experiência de estágio, pude refletir quanto o cuidado e a participação da família faz a diferença na maioria dessas dificuldades. Na observação, conclui-se que as dificuldades encontradas foram os alunos autistas, né? Não, nessa escola aqui que eu estagiei, ela, na verdade, o problema encontrado lá foi os autistas, né? Ao contrário da escola pública, que tem vários outros problemas, né? Tem alunos que, como eu falei, que não sabem ler, não sabem interpretar, tem grandes dificuldades para realizar as atividades, não tem a participação constante da família, não tem uma ajuda em casa ou não participa de um reforço quando necessário. E aí se torna mais difícil ainda a gente dentro de sala de aula para realizar esse processo assim concretamente, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode para realizar isso. Então, esse estágio ele veio me fazer entender esse grande problema desse processo de alfabetização, que para mim o grande foco foi a participação da família, né? Tem também as questões aí de classes sociais, né? Onde aqui eles têm condições de colocar o aluno no reforço, na escola pública fica mais difícil, né? Isso. Então tem também essa questão, né? Além de pais que não ajudam, tem também a própria escolaridade deles, não tem pais que não conseguem ensinar nem sequer conteúdos de quarto ano para reforçar em casa, né, de um aluno. Então, é o conhecimento, tem a questão da escolaridade dos pais, da escola pública, tem a questão do, das classes sociais, e aí vai vários outros tipos de dificuldades, né? Então, o que eu vi aqui no Colégio Futuro foi essa grande participação da família, grande apoio da família, para que esses alunos tenham êxito. E aí as referências bibliográficas, né? Nós temos aí o Conselho Nacional de Educação,
Alfabetização no Brasil, Desafio Crianças e Adultos. Freire, Paulo, Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra, Paulo Freire. Emília Ferreira, né, na Organização do Trabalho Pedagógico. Magda Soares, Alfaletrar. Emília Ferreira, Com Todas as Letras. E Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. E assim eu finalizo a minha socialização aqui do meu trabalho.